Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário e hoje a gente está gravando aqui de Curitiba, no Paraná, onde mais uma turma do curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios está sendo realizada com a participação de vários clientes importantes. Temos aqui a presença de órgãos públicos federais, estaduais, empresas públicas, federais, estaduais, entidades do Sistema S, empresa privada, pessoas que estão aqui contribuindo de forma valiosa com seus questionamentos e também com suas experiências. E uma dúvida que a gente sempre esclarece nesses cursos é a respeito do tratamento que o aposentado que presta serviços na condição de autônomo deve receber em relação ao INSS. Muita gente se pergunta se deve reter o INSS sobre os honorários pagos, por exemplo, a um aposentado que ministrou um curso, que realizou uma consultoria. E a gente precisa examinar aquilo que está escrito lá no artigo 12 da Instrução Normativa número 971. Diz o texto que o aposentado de qualquer regime de previdência social que exerça atividade remunerada abrangida pelo RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, nos termos do parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 8.212 de 91, ficando sujeito às contribuições de que trata a referida lei. Portanto, embora pareça extremamente injusto, e de fato é, o aposentado deve sim sofrer a retenção do INSS quando a entidade que o contrata remunera por serviços prestados, ainda que de forma eventual. E a empresa que o contrata também é obrigada a recolher a contribuição patronal. Algumas dúvidas surgem a partir do exame desse caso específico e a gente quer responder na sessão e na prática. Vamos considerar que a empresa X contratou certo aposentado para ministrar um curso durante 2 dias em outubro de 2016. Antes do pagamento de seus honorários, no valor de R$ 3.000, o trabalhador apresentou o comprovante do recebimento de sua aposentadoria. Ele havia se aposentado como servidor público da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e percebia o valor mensal de R$ 4.000. Inicialmente, solicitou que a empresa X não efetuasse o desconto da contribuição previdenciária, já que nunca havia contribuído para o INSS, mas sim para o SPPrev, a entidade gestora do regime próprio de previdência do Estado. Pergunta-se, a empresa poderia dispensá-lo da retenção do INSS nessa hipótese? Supondo que a retenção não fosse dispensada e que, considerando que a fonte pagadora faria também o recolhimento da contribuição patronal, o cálculo da parcela a ser retida na fonte poderia levar em conta o valor já recebido pelo profissional a título de aposentadoria? Como ficaria o cálculo do valor a ser descontado? Bem, usando dos números que estão no nosso exemplo, vamos começar considerando que se a remuneração que ele recebeu de R$ 4.000 fosse por serviços prestados à empresa A, por exemplo, o cálculo seria feito da seguinte forma: a remuneração pelo serviço sendo de R$ 4.000 estaria sujeita à retenção de 11%, ou seja, R$ 440, e a empresa A teria que pagar ainda 20% de contribuição patronal. E aí, no mesmo mês, a empresa X, contratando o profissional para realizar o serviço de treinamento, deveria observar o limite máximo do salário de contribuição, ou seja, o teto da base de cálculo, que em 2016 é de R$ 5.189,82. De maneira que, apresentando o comprovante da primeira operação, a empresa X, ao remunerá-lo com o valor de R$ 3.000, ia considerar que a base de cálculo da retenção seria apenas a diferença até o contribuinte alcançar o teto, ou seja, R$ 1.189,82. O valor a ser retido seria de R$ 130,88, mas a contribuição patronal seria recolhida normalmente sobre o valor bruto da remuneração, porque para essa finalidade não existe limite de base de cálculo. Ocorre que a remuneração recebida pelo profissional do nosso exemplo não foi de uma empresa, nem por serviços prestados, ou seja, ele recebeu um benefício de aposentadoria. Isso faz com que essa remuneração não entre no cômputo do limite máximo do salário de contribuição do mês. Ou seja, a empresa X, ao contratar esse profissional, deve efetuar a retenção normalmente sobre o valor bruto da operação, já que o limite máximo do salário de contribuição não foi alcançado. Então, sobre a remuneração de R$ 3.000, deve-se considerar que a base de cálculo é o mesmo valor e a retenção a ser descontada é de R$ 330.
A contribuição patronal, por sua vez, permanece sendo 20% da remuneração bruta. Bem, eu espero que essa dica tenha sido válida para você e quero pedir que você que ainda não assinou a nossa lista de e-mails lá no blog Foco Tributário, acesse o site, assine a lista e receba alguns conteúdos exclusivos que foram produzidos especialmente para aqueles que acompanham de perto o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Até o próximo vídeo.